Popliteo. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Bom, antes de começar, eu gostaria muito de agradecer todo mundo que vem acompanhando o canal, que vem realizando as inscrições, todo mundo que participa, manda suas dúvidas, deixa os comentários, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais. A participação de vocês é sempre muito importante para que a gente continue trazendo os temas que vocês mais gostam e mais querem ver e também nos motiva a continuar aqui com esse trabalho, com esse informativo super importante da fisioterapia de qualidade e de uma série de outras questões de saúde. Bom, o cisto de Baker, ele é relativamente frequente e é uma lesão que traz muitas dúvidas para quem o apresenta ou até para quem já ouviu falar. Muitos pacientes vão procurar no Google e ficam com mais dúvidas, ou muita gente, hoje em dia os exames saem pela internet, acessam o laudo do exame antes, ficam um pouco preocupados, com essa terminologia cisto. Então vamos explicar o que é isso. E quando essa condição acontece? O cisto de Baker, ele sempre vai ser secundário a outra lesão, a outra doença do joelho. O que isso significa? Então, geralmente pacientes com uma doença da cartilagem, uma condropatia ou uma artrose, até mesmo uma lesão meniscal, qualquer doença ali ou da cartilagem ou intraarticular que acontece dentro da articulação do joelho pode desencadear o cisto de Baker. O cisto de Baker, então, esse caroço que se forma na parte posterior do joelho, nada mais é do que um acúmulo de líquido, que é uma reação a essas doenças inflamatórias que eu comentei. Então, quando a gente tem essas doenças inflamatórias da cartilagem ou uma lesão meniscal, acontece uma formação anormal, uma produção excessiva do líquido sinovial dentro da nossa articulação. E até por um mecanismo de válvula, não tem para onde esse líquido ir, o corpo não consegue reabsorver essa quantidade excessiva e ele acaba indo para a parte posterior do joelho, ele distende ali um pouco essas estruturas posteriores e forma então essa cápsula com esse acúmulo de líquido entre ali os tendões da região posterior. É mais comum que a gente encontre essa alteração em pessoas a partir ali de 40 anos, mas também pode acontecer em pacientes mais jovens, tá? Por ser uma doença secundária, então ela sempre está associada, ela é uma consequência de uma doença primária, a gente precisa identificar a causa e o tratamento vai ser diretamente relacionado à causa dessa doença primária. Muitas vezes, tratando essa doença primária, o cisto vai ser reabsorvido pelo corpo. Porém, se isso não acontece, pode ser necessário uma abordagem cirúrgica, uma abordagem médica mais específica para o cisto. E o que esse cisto causa de sintoma? Então, muitas vezes a gente vai ter a associação dos sintomas da doença primária com a associação dos sintomas do cisto. O cisto por si só vai depender muito ali do tamanho dele, em relação às consequências, mas ele pode causar dor, ele vai ser nitidamente visível na região posterior do joelho, geralmente esse é o principal sinal, o principal sintoma, E ele fica ali bem perceptível. Ele pode gerar dor, não é tão comum, mas ele pode gerar dor e ele vai gerar limitação de movimento da flexão do joelho, dependendo do tamanho. Pode também causar dor durante esse movimento. E em casos mais graves, ele pode chegar a diminuir a mobilidade do joelho em geral, causar dificuldade para andar, para realizar outras atividades. O paciente com cisto de Baker, ele também pode apresentar uma dor noturna ou matinal. E ele também pode apresentar alguns estalidos nessa região posterior do joelho. Então, é claro que a gente precisa estar atento ao cisto e tratá-lo, mas ele é muito mais um sinal de alerta para que a gente preste atenção nesse joelho como um todo e trate essa articulação por inteiro. Identifique todos os problemas ali possíveis, as possíveis causas, tudo que está acontecendo nessa articulação e trate esse joelho como um todo. Na fisioterapia, então, a gente vai associar o tratamento do cisto com a doença de base, dá para a gente fazer recursos analgésicos, recursos que ajudem a drenar um pouco esse cisto e restabelecendo a função normal desse joelho, até que o paciente fique sem dor e consiga retornar para todas as suas atividades, tanto diárias quanto atividades esportivas. Então, o diagnóstico do cisto ele é feito ali só pela inspeção, só por a gente olhar e palpar
aquele caroço, né, ali na região posterior, mas ele precisa de exames complementares, né, para a gente fechar o diagnóstico, garantir que é um cisto poplíteo, né, fazer um diferencial com outras possíveis causas e também para investigar por outras doenças, né, como ele é uma doença secundária, a gente precisa identificar a causa base. E outra pergunta muito importante, ele é maligno? Não, o cisto de Baker, ele não é maligno, tá? Ele é uma condição benigna, mas para isso também se faz o exame de imagem para ajudar nesse diferencial diagnóstico para garantir que a gente está tratando ali um cisto de Baker e não eventualmente uma outra condição clínica. Pode acontecer do cisto romper? Sim, não é comum, porém a gente pode verificar esse acontecimento. Nesse caso, o extravasamento desse líquido, na hora que o cisto se rompe, esse líquido vai para a panturrilha e ele vai gerar muita dor, deixar essa panturrilha muito inchada, o que pode até ser confundido com caso de trombose venosa profunda, e isso vai ser investigado ali pelos médicos. Então, o mais importante desse vídeo é que, no geral, você que tem um cisto de Baker, né, que leu ali na sua ressonância ou foi pesquisar na internet, não precisa ficar preocupado. Ele é uma condição benigna, porém que precisa de atenção e precisa de tratamento e precisa ser investigado o que está associado à formação desse cisto. No mais, ele é uma condição que tem tratamento. Geralmente, depois de tratado uma vez, ele não retorna, não é comum que isso aconteça, mas desde que você faça um bom acompanhamento, mantenha ali o controle da causa inicial desse cisto, mantenha o seu fortalecimento em dia e o cuidado com a sua articulação do joelho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente aguarda comentários se vocês gostaram ou não e as sugestões para os próximos temas. Até o próximo vídeo.